As ações das As ações americanas fecharam em baixa de mais de 77%. O otimismo que dominou os mercados de ações pelo mundo todo. A expectativa por um novo pacote de estímulos econômicos nos Estados Unidos. Com certeza você já ouviu falar sobre a palavra ação, ou ações, do mundo dos investimentos. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar o que é uma ação, tá? Qual é a importância dela na sua vida, principalmente para você que está iniciando no mundo dos investimentos. Então, fica até o final e bora descomplicar isso aí. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Alisson Patrick e esse é o Lucros da Vida. E hoje a gente vai falar sobre ações no mundo dos investimentos. Então, eu vou te responder o que é uma ação, como ela funciona, quais os tipos principais que existem delas. Isso porque tem muita gente que mesmo já estando inserido, mesmo estando iniciando no mundo dos investimentos, ainda tem dúvidas sobre o que é uma ação, quais os tipos dela e como ela funciona. Então, nesse vídeo, eu vou tentar responder essas perguntas para vocês, para que a gente tire essa dúvida aí da sua cabeça. Mas antes de responder essa pergunta, eu primeiro preciso contar uma prévia histórica, eu preciso tentar te contar como é que tudo isso começou. E eu vou tentar fazer isso de uma forma bem resumida, em um minutinho para você. Bom, essa história iniciou no final do século XII, com uma nobre família de belgas chamada Van der Beurs. O brasão da família tinha bolsas, e o sobrenome Beurs, em holandês, significa bolsa. Era uma família muito rica e influente, a ponto de muitos se reunirem em sua casa para fazer troca de mercadorias, títulos e moedas, e dentre outros tipos de produtos. E com tudo isso, muitos outros lugares começou a fazer a mesma coisa, o mesmo ato, e esse ato passou a ser chamado de bolsa. Mas somente em 1602, na Holanda, em Amsterdã especificamente, foi negociada a primeira ação de uma empresa na Bolsa de Valores. Essa ação pertencia à Companhia Holandesa das Índias Orientais, e o dinheiro investido pelos reis, senhores e nobres era para ser usado na exploração de novas terras, de novos lugares, com o intuito de trazer riquezas. E essas riquezas serem divididas então entre esses investidores. Desde então, esse ato se repetiu ao longo do tempo em vários lugares no mundo. Mas o assunto para a Bolsa de Valores é para outro vídeo. Mas afinal, o que é uma ação? O que é uma ação? O que são ações no mundo dos investimentos? Bom, ação é um tipo de investimento do mercado financeiro que representa o capital social de uma empresa. Então, são títulos que o investidor compra e torna ele um sócio dessa empresa. E por que uma empresa vende uma parte dela? Por que ela quer ter ações para ser negociada? Bom, no mercado acionário, uma empresa tende a entrar para levantar recursos financeiros, com diversos objetivos. Então, ela vende uma parte de si mesma em forma de ações para os investidores. E esses recursos são utilizados para dar início em projetos, dar sequência em outros projetos, ou simplesmente para o próprio lucro de alguém que está vendendo, por exemplo, um outro sócio que esteja vendendo ela. E ao comprar essas ações, o investidor torna-se sócio dessa empresa junto com outros que já existem. E o sócio ele passa a ter direitos, o investidor passa a ter direitos dessa empresa por ser um sócio, como por exemplo receber dividendos ou juros sobre o capital próprio da empresa. Sendo assim, quando a empresa obtém lucro, ela distribui parte desses lucros aos acionistas, que são os investidores. Só que existe alguns direitos limitados dependendo do tipo de ação que você, investidor, acaba comprando. Então, esses direitos que o investidor tem sobre essas ações, sobre ser sócio da empresa, vai depender e vai variar conforme os tipos dela. Tudo bem. E quais são os tipos de ações que a gente tem? Eu não vou entrar em detalhe em todos os tipos, mas eu vou falar aqui sobre 2 tipos específicos. Mas antes você primeiro precisa entender como identificar uma ação. Ela é identificada por meio de tickets, que é o nome dado a ela. Esse ticket ele é composto por 4 letras, com 1 ou 2 números, dependendo do tipo de ação dessa empresa, dependendo do tipo de ticket dessa empresa. Aqui eu vou citar, são os tipos que terminam com 3, 4, 5 e 6, que são divididas entre ações ON, ou ordinárias, e ações PN, que são as preferenciais. Esses são
os dois tipos que eu vou falar para você. Mas o que muda entre as ações ordinárias e as preferenciais? Bom, começa pelo ticket. As ações ordinárias terminam com o número 3. Já as ações preferenciais terminam com o número 4, 5 ou 6. As ações ordinárias dão direito ao investidor voto nas decisões da empresa. Ou seja, quem tem uma ação ordinária tem a oportunidade de participar das assembleias e influenciar nas decisões de negócio dessa empresa. Por outro lado, as ações preferenciais não têm direito a voto em assembleias ou reuniões. As ações ordinárias não têm prioridade no recebimento de dividendos ou juros sobre capital próprio, enquanto as ações preferenciais dá preferência no recebimento de dividendos e juros sobre capitais próprios. Por isso, preferencial. As ações ordinárias também dão direito ao investidor ou sócio minoritário 80% do TAG Along, por lei prevista. Já as ações preferenciais não dão direito a esse investidor o TAG Along, apenas se a empresa quiser dar o direito por conta própria, porque ela não é obrigada legalmente. As ações ordinárias são indicadas para investidores que desejam ter uma voz mais ativa e participar mais das decisões e reuniões das empresas. Ou seja, são adequadas para investidores que querem estar em envolvimento na gestão dessa empresa. Enquanto nas ações preferenciais é para quem prioriza o recebimento de juros e dividendos. Esses investidores estão interessados em receber retornos financeiros de forma mais regular e previsível. Ou seja, a maioria dos investidores, principalmente os pequenos como nós, acabam dando preferência às ações preferenciais, devido a ter a preferência no retorno de dividendos, retornos financeiros, mais previsibilidade em ganhos. Beleza, eu entendi o que é uma ação ordinária e o que é uma ação preferencial. Mas qual das duas eu devo escolher? Qual é melhor? Bom, aqui não existe melhor, existe o que você precisa. Então, essa é uma resposta, uma pergunta para uma resposta muito pessoal para o investidor. Porque vai depender do seu perfil como investidor e vai depender dos seus objetivos como investidor. Se você procura ter uma voz mais ativa, se você busca participar mais da gestão e das decisões da empresa, então uma ação ordinária é uma opção para você. Agora, se você já prioriza retornos financeiros e recebimentos de dividendos, então as ações preferenciais é a sua melhor opção. Por isso que é importante você avaliar muito as suas metas e estratégias financeiras de investidor antes de tomar essa decisão. Mas isso não muda ou não impede de você ter os dois tipos. Você pode ter os dois tipos de ações, inclusive dentro da mesma empresa. Mas, convenhamos, se você fez uma análise fundamentalista dessa empresa, viu que os números estão bons, acredita no projeto da empresa, acredita na empresa, quer dizer que ela está sendo bem gerida. Então, para o pequeno investidor que fez essa pequena análise e viu bons resultados e acredita que deve investir nessa empresa, não é melhor continuar assim? Ou seja, o importante nesse caso vai ser os retornos financeiros ao longo do tempo. Então, nada te impede de ter uma ação ordinária, mas nesse caso as ações preferenciais são as melhores opções para quem quer ter um bom crescimento e retorno financeiro de uma empresa, de um investimento. Tá, mas como é que essa empresa vende as ações? Como é que uma empresa vende as suas ações na Bolsa de Valores? Bom, uma empresa que não está listada na Bolsa de Valores e quer entrar na Bolsa de Valores, ela precisa passar inicialmente pelo IPO, que é o Initial Public Offering, ou oferta pública inicial. Mas isso é um assunto para outro vídeo. E uma vez que essa empresa já fez o seu IPO, já está na Bolsa de Valores, as negociações seguintes ao IPO são feitas entre os acionistas, ou seja, aqueles que já compraram inicialmente e querem vender para os novos investidores. E esse ciclo fica se repetindo, ou seja, você tem uma ação e você acredita que ela não serve mais para você e você quer vender, vai ter um outro investidor que vai se tornar sócio dessa empresa baseado na ação que você vendeu. E essa negociação, essa compra e essa venda, ela é feita na Bolsa de Valores. É para isso que a Bolsa de Valores serve. No caso aqui do Brasil, a gente está falando da B3, onde, por meio de um home broker, o acionista, os investidores, vendem e compram essas ações, inclusive no IPO da empresa, que é a oferta inicial. Bom, e além do IPO, que é a oferta pública,
ainda existe a private placement. No caso, a oferta privada ou oferta não pública. É quando você decide ir lá no João da padaria ou no Zé da pizzaria e se tornar um sócio dele comprando diretamente com ele, de forma particular. Então, a oferta privada de ações, ela emite e vende essas ações para um grupo específico de investidores, como instituições financeiras, investidores estratégicos ou fundos de private equity. Então, essa é uma outra forma de você adquirir, né, de você comprar ações de uma empresa que são por meio desses caminhos. Bom, agora que você descobriu como uma empresa entra na bolsa de valores, que é por meio do IPO, como é que você faz para comprar uma ação dessa empresa? Bom, você faz a compra dessa ação da bolsa de valores, que é uma espécie de feira que existe de várias empresas que vendem a sua parte, né, as suas ações. Então, aqui no Brasil, como eu disse anteriormente, é a B3, que é a Brasil Bolsa Balcão. Então, por meio dela, você consegue visualizar quais empresas estão vendendo para que você possa escolher uma ação para comprar. Só que você não faz isso diretamente na bolsa de valores. Você faz isso por meio de um home broker. O home broker é um sistema de compra e venda disponível em corretoras de valores e alguns bancos também possuem. Então, uma vez que você tem um acesso ao home broker, basta você fazer a compra de uma ação e pronto, você já é um investidor do mercado acionário. Bom, pessoal, agora que você já sabe como, de forma resumida, surgiu a Bolsa de Valores, o que é uma ação, o que é uma ação ordinária, o que é uma ação preferencial, onde você compra ela, como uma empresa entra dentro da Bolsa de Valores. Agora que você já sabe tudo isso, sabe o que falta para você? Se inscrever aqui no canal. Então, se inscreve aqui, dá um joinha. Se você tem algum tema específico aqui que a gente conversou que você precisa de mais detalhes, comenta aqui embaixo. Me manda um direct se você quiser também, que eu também coloco esse vídeo no ar para poder te ajudar. Eu tentei trazer aqui de forma mais resumida possível, porque é um assunto muito longo, é um assunto muito extenso e não dá para colocar tudo em um vídeo só. Eu espero que eu tenha te ajudado e tirado essa dúvida de você. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. O meu nome é Alisson Patrick e esse é Os Lucros da Vida.